Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller, muito bom dia. São 9h19. Em diplomacia, sinceridade, muita sinceridade, é grosseria, né? Nós estamos introduzindo dessa maneira para você analisar a infeliz declaração do 03. Tudo bom, Zé Paulo? Olha, foi uma declaração, obviamente, no momento errado, inoportuna. Enfim, é conhecida a posição do Eduardo Bolsonaro, a posição do que ele representa esses grupos conservadores, a influência do Olavo de Carvalho, tem uma certa visão conspiratória de que a China é o grande inimigo do Ocidente. E ele fez tuitagens, né? O Eduardo Bolsonaro não tem propriamente uma boa análise de momento, né? O país vive uma situação delicada. O setor agroexportador, obviamente, reagiu muito mal a isso, porque depende muito da China, nosso maior parceiro de agronegócio, maior comprador de soja do Brasil. Então, quer dizer, numa situação como essa, fazer essa declaração não ajuda absolutamente nada, não é? Ainda mais, como bem definiu o general Mourão, tem um sobrenome ali. Eu também eu li as postagens lá do Eduardo Bolsonaro, ele postou no Twitter, né, no Twitter um vídeo que é feito, um material produzido pelo site Sputniks, que é um site de economia, enfim, feito por jovens, enfim, e basicamente acusa a China de ter escondido, de não ser uma ditadura, de não ter liberdade de imprensa, de ter demorado para dar notícia. O primeiro caso registrado na China, constatação, pelo que diz lá o material, foi no dia 1º de dezembro do ano passado, né? E a China demorou para tornar isso público, dar a dimensão da gravidade, enfim. Aí vem toda uma discussão. É legítima essa discussão, em algum momento ela precisa ser feita. Nós não podemos também passar a ideia de que a China é um país normal, que tem a China é uma ditadura, ela tem um problema de controle de informação. Então a crítica do deputado Bolsonaro não tem nenhum problema. Ele é deputado, tem a sua, digamos, seu mandato para fazer as críticas que quiser fazer. Obviamente, diplomaticamente, nesse momento é inoportuno. Também achei inoportuno, aí para discutir, eu acho que a reação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez um Twitter também, né? Agora nós temos a diplomacia de Twitter, o que é um problema também. Mas vamos lá, diz que as declarações do deputado Bolsonaro são impensadas, não é? Acho que não cabe ao presidente da Câmara fazer uma reprimenda pública de um deputado, até porque um deputado tem direito de expressar a sua posição. O que o presidente da Câmara deveria ter dito, olha, tem 513 deputados, os deputados têm visões diferentes sobre países, sobre democracia, sobre vírus, etc. Eles têm direito de expressar a sua posição. Você imagina que todo deputado de esquerda lá do Congresso criticasse os Estados Unidos, por exemplo, em algum momento o presidente passasse a emitir opiniões, né? Ou sobre qualquer posição diplomática, ou que tem algum tipo de interferência diplomática. É o sobrenome mesmo, né, Schiller? Mas é que tá, o deputado ganhou 2 milhões de votos, Zé Paulo. Ele, eu acho inoportuna, acho que equivocada, enfim, tudo isso. O que eu estou dizendo apenas que não cabe ao presidente da Câmara emitir uma opinião... Que teve 100 mil votos, né? Nem isso, né? Desculpa, Zé Paulo. Ele não teve nem 100 mil votos, o presidente da Câmara, contra do 2 milhões. Votos, né? Não cabe. O deputado Eduardo Bolsonaro pode ter sido muito infeliz, mas é seu direito fazer isso. Não cabe ao deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, repreender um deputado por uma opinião que ele tem. E agora há pouco, Schiller, na saída do Palácio da Alvorada, naquela entrevista rápida que concede quase todos os dias, o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte: nós estamos fazendo contato com a China, não tem problema nenhum com a China. Disse também que conversou com o presidente da Vale ontem, que relatou ter comprado uma série de materiais da China para ajudar o governo brasileiro no combate ao coronavírus e, segundo o presidente, a Receita vai ajudar no desembaraço desse material. Por isso aqui o presidente Jair Bolsonaro, há pouquinho, em Brasília, colocando panos quentes nessa história. E depois a reação do consulado, da embaixada da China, também totalmente desproporcional, dizendo que todos que se envolverem contra o povo chinês terão dor de cabeça, darão um tiro no pé. Um pouco exagerado tudo isso. Vai um pouquinho contra da polarização política, hein?
Agora, Schiller, mudando um pouquinho rapidamente de assunto, tem uma discussão ainda incipiente no Congresso Nacional sobre, é claro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Mas já tem gente tentando se aproveitar do calendário para eventualmente jogar a eleição municipal mais adiante. Ninguém sabe se pode, como isso seria feito. Você imagina essa discussão ganhando corpo nas próximas semanas, Schiller? Muito precipitada. Ontem eu conversava com alguns contatos em Brasília, essa discussão de fato existe. Eu recebi várias perguntas nessa direção também. Na verdade, pelo ciclo, vou confiar no ministro Mandetta, quer dizer, que ele diz que nós vamos chegar aí, nós vamos ter um crescimento e chegar a uma estabilização no final de junho, né? Então você teria uma dificuldade de realização das conferências dos partidos, nas reuniões partidárias que definem em julho as candidaturas. Agora, bom, isso pode ter tecnologia digital para fazer isso, você pode, enfim, recriar isso. O país vai ter 3 meses para experimentar vários modelos digitais, né? Vamos lembrar, hoje o Senado vai fazer pela primeira vez na história do país uma votação remota. É uma inovação brasileira. Acho que não vai virar moda isso, mas para situações de emergência e para muitas votações, eventualmente menos polêmicas, você pode ter isso. Por que uma convenção partidária não pode ser feita de maneira remota também? Não é? Então eu não vejo isso, não vejo esse cenário. O que existe sim é, por exemplo, por que não pegar o dinheiro do fundo eleitoral, 2 bilhões, já que não vai dar para fazer, pelo menos antecipadamente, muita campanha, e destina para o combate ao coronavírus. Eu não acho que tem esse quadro, mas vamos ver como é que avança aí. Tem muita precipitação nesse momento, né? Então, ontem eu vi a carta dos governadores, por exemplo, teve uma carta dos governadores pedindo 12 meses de suspensão de todas as dívidas dos estados com a União, Banco do Brasil, Caixa Federal. Quer dizer, começa a ficar um pouco demais. Quer dizer, para quem que vai essa conta exatamente, né? Então, eu acho que o problema agora é como acertar na dose das reações. Às vezes o governo tem agido bem, de maneira ponderada. Ontem saiu o decreto 126, que é um decreto esse que restringe a entrada de estrangeiros. Até fiz uma leitura agora de manhã do decreto. Toda a União Europeia, Japão, aí você tem Dinamarca, países nórdicos, ou seja, você tem uma proibição quase genérica da entrada de estrangeiros no Brasil. Isso, na minha opinião, deveria ter sido feito semana passada. Você imagina quanta gente entrou da Itália, né, quanta gente veio da França, um país que tem um alto grau de contaminação nessa semana. Para que isso? Quer dizer, são medidas que o governo demorou para tomar. Agora acho que vai entrando nos eixos, tem o estado de calamidade, vai ser votado junto no Senado. Enfim, eu acho que, mas não vejo esse cenário aí de adiamento das eleições por enquanto. Até porque, né, Schiller, é uma votação inédita, como você diz, uma votação remota que vai acontecer no Senado Federal hoje, para aprovar também algo inédito do ponto de vista federal, porque nunca um governo, desde 1988, usou desse instrumento da calamidade pública, governo federal, né, no momento de emergência. Te preocupa de alguma maneira? Ontem a gente ouviu vários governadores aqui ao longo da programação da Rádio Bandeirantes nos últimos dias. Ontem a gente ouvia no Bastidores do Poder o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, né, que também decretou calamidade pública lá no estado gaúcho, por conta da necessidade de ultrapassar aí o teto, se for necessário, para as ações, não medindo esforços, né, para tentar conter a pandemia do coronavírus. De alguma forma, essa saúde financeira, a saúde econômica, né, te preocupa de alguma maneira com a aprovação dessa calamidade pública, Schiller? Preocupa muito. Eu diria que o Brasil vai se endividar, não é? Hoje tem um artigo muito interessante do Marcos Mendes, na Folha de São Paulo, falando exatamente sobre isso. É difícil falar nisso, não é? A gente não sabe qual é o tamanho, a duração da crise, e obviamente a prioridade total agora é a saúde pública, né? Mas o Brasil precisa pensar cada medida, em termos do seu impacto de médio e longo prazo. Como é que nós vamos sair dessa crise, né? O que a estado de calamidade faz? Ele é previsto lá na própria lei de responsabilidade fiscal. Ele dispensa o governo da meta de déficit primário. Então a meta de déficit primário para esse ano, pela lei de diretrizes orçamentárias, é 124 bilhões, o governo vai poder transigir a meta. O problema é quanto que vai transigir. Isso é dívida pública, né? Isso não é um dinheiro que nasce em árvore. O Brasil, então, aí é um problema grave. E aí me choca, para te fazer uma observação,
como mudou o discurso no Congresso Nacional, onde reformas importantes que poderiam servir para dar sustentação fiscal, para abrir o que o ministro Paulo Guedes tem chamado de espaço fiscal, simplesmente foram desconsideradas. Vou citar duas. Uma é a PEC dos fundos, né? Outra é a PEC emergencial. A PEC emergencial ela tem medidas restritivas, por exemplo, proibição de incentivos fiscais, contratações extraordinárias. Essas poderiam ser adiadas. Se o Brasil precisa contratar agente de saúde, precisa desonerar setores, etc. Agora, medidas que dão aos estados e à União a possibilidade, por exemplo, de cortar a jornada de trabalho e vencimentos, por que não até 25%? Se nós estamos discutindo cortar até 50% jornada no setor privado para salvar os empregos, por que não pode cortar até 25% no setor público, né, para criar espaço fiscal, para viabilizar medidas? Né? Então é um erro colocar em contradição as medidas emergenciais e certas reformas. Né? Plano Mansueto, os próprios governadores ontem na carta mencionam a aprovação imediata do Plano Mansueto, pode ser feito lá por esse sistema remoto, PEC emergencial, feitas esses ajustes, né, PEC dos fundos. Então acho que o que o país precisa fazer é isso, ou seja, combater o coronavírus, mas não perder de vista inteiramente a sustentabilidade fiscal. Então, bom fim de semana, hein, Schiller? Grande abraço.